Jesus, ele raramente fica sozinho. E quando ficava sozinho, era para se retirar em oração. Comumente, vemos sempre cercado por muitas pessoas. Hoje, entramos em Jerusalém, uma multidão. Nós aqui somos uma multidão. E tivemos missa ontem, hoje pela manhã, à noite, e em todas as igrejas católicas do mundo, celebrando a entrada em Jerusalém para a Páscoa. Somos uma multidão. Os judeus, eles viajam para Jerusalém, para as festas pascais em grupos, em caravanas, como fazemos aqui para Aparecida do Norte, que vamos com 300, 400 ônibus para Aparecida em caravana. Eles faziam isso habitualmente. E Jesus, ele parte de Betânia, e com ele, compondo essa multidão, parte vários que eram da sua região, conterrâneos da Galileia. Também nessa multidão que acompanha Jesus, estavam muitos que viram e presenciaram a ressurreição de Lázaro, que foi a leitura de semana passada, e que também antecede, historicamente, cronologicamente, antecede essa última entrada de Jesus em Jerusalém. Muitos que se converteram contemplando Lázaro ressuscitado, acompanham Jesus para Jerusalém. Os discípulos também, e certamente curiosos, e outros que ao longo do percurso foram também se unindo à comitiva de Jesus. Jesus toma a estrada de Jericó, que vai para Jerusalém. Passa pelo Monte das Oliveiras e segue montado em um jumentinho. E já próximo da cidade, um outro grupo muito numeroso vem ao seu encontro. Aqueles que já estavam em Jerusalém. Era costume também que aqueles que chegavam primeiro vinham recepcionar as grandes comitivas. E Jesus era um homem já muito conhecido, e com uma comitiva muito grande, vários da cidade vêm também ao encontro dele. E todos, tomados de alegria, sacudiam seus ramos de oliveira e louvavam a Deus, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Nós também, comumente, estaremos com Jesus integrando essa multidão. Multidão de tantas pessoas, e de pessoas tão diversas umas das outras. Encontramos nessa nossa multidão, aqui da igreja, pessoas que estão em momentos diferentes do seu caminho de conversão, pessoas que estão há muitos anos, pessoas que estão chegando, pessoas que não conseguiram trilhar um caminho de intensidade, de mudança de vida, mas que estão na igreja há muito tempo. Todo tipo de pessoa integra essa multidão. Pessoas que têm posições políticas diferentes, pessoas que olham a vida com perspectivas diferentes, jeitos diferentes de rezar, espiritualidades diferentes, pautadas em aspectos também específicos da vida de Jesus, e pessoas não convertidas que caminham conosco e que compõem também essa multidão de hoje. Mas algumas coisas são comuns entre todas as pessoas. Primeiro, formamos um só povo. Formamos uma mesma multidão que caminha na mesma direção, não caminha em direção diferente.
uma mesma multidão que está ao lado de Jesus. Não contra, não oposta, ao lado de Jesus. Uma outra coisa que é característica de todos dessa multidão: somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Alguns se deixam levar pela soberba e se pensam melhores, mais cristãos, mais convertidos, mais especiais, mais entendidos, mas somos, na verdade, todos pecadores. E o mutirão de confissões expressa isso. A oportunidade de que essa multidão de pecadores possam se aproximar do Senhor arrependidos pelos seus erros. E também é comum para essa multidão a oportunidade de todos experimentarem igualmente a graça de Deus. A graça do perdão, a graça da vida nova, a graça do Cristo ressuscitado. Jesus tentou ensinar a necessidade do amor, para que vivêssemos o amor, para que fôssemos uma multidão que sabe amar. Tentou ensinar o valor do serviço, para que fôssemos uma multidão de servidores. Tentou ensinar sobre a partilha, e é o tema de nossa campanha da fraternidade: dai-lhes vós mesmos de comer. Tentou destacar a necessidade do cuidado com os que sofrem. E ainda reforçará alguns outros ensinamentos sobre a liturgia e a Eucaristia e o sacerdócio nos próximos dias. Jesus tenta formar aqueles que param para ouvi-lo e aqueles que param, ou aqueles que se propõem caminharem ao seu lado. Não é só você e Jesus. Não é uma experiência individual, isolada com Jesus. É uma experiência de fé sempre comunitária. Sempre é o nós que se coloca diante de Jesus. Nunca o eu. Eu faço parte de uma multidão. Faço parte de uma multidão que entra em Jerusalém. Assim é a igreja de Jesus. Uma multidão que caminha. Uma multidão que reza. Uma multidão que ajuda. Sempre uma multidão. E é preciso que entendamos isso. Quando o padre preside a Eucaristia, a primeira oração da missa é chamada coleta, porque o padre recolhe as orações de toda a comunidade e eleva a Deus, porque diante de Deus está o nós. Nós que somos a multidão que entra em Jerusalém. Uma multidão de batizados, e que por sermos batizados, essa multidão, ela tem como característica ser uma família. A família dos filhos de Deus. Uma família de homens e mulheres que são irmãos e que precisam aprender a viver como irmãos e que precisam aprender a olhar para o lado e se reconhecerem irmãos. Em 2020, estávamos celebrando o nosso primeiro ano de pandemia, sem podermos estar nas igrejas. Estávamos em casa, acompanhando pela televisão, olhando as igrejas vazias. Alguns padres colaram foto nos bancos, mas as igrejas estavam vazias. Nós sentimos falta da comunidade.
Sentimos falta de estar na igreja. Sentimos falta dos irmãos. Por mais que talvez não tenha sido essa a ideia, mas o fato de estar em casa, sozinho, no seu sofá, diante da televisão, fez com que muitos sentissem falta de estar na igreja como nós, como comunidade. E como foi sofrido ficar em casa para muitos, e como foi sofrido para o padre celebrar para uma câmera com a igreja vazia. Valorize hoje você fazer parte de uma multidão. Valorize hoje você poder, como comunidade, como multidão, entrar na cidade e celebrar com Jesus a Páscoa. Porque há muitos valorizando o indivíduo, a sua experiência individual e solitária. Não é assim que o cristão reza. O cristão reza como igreja. É como igreja que celebramos os mistérios de Deus. Então valorize cada pessoa que caminha contigo. Valorize cada pessoa que está ao seu lado. Seja capaz de sentir alegria por ter essas pessoas hoje ao teu lado, celebrando a entrada de Jesus em Jerusalém. Pessoas que às vezes não são nem tão legais conosco. Pessoas às vezes difícil relacionamento. Pessoas que talvez já tenhamos experimentado dificuldades, atritos, rixas. Pessoas talvez que, humanamente falando, preferimos evitá-las. Mas eu digo, seja capaz de sentir alegria por entrar em Jerusalém com uma multidão. E não é uma multidão qualquer, são irmãos, filhos amados de Deus. E deveriam ser irmãos amados em Deus. Essa multidão, por mais difícil que sejam essas pessoas para mim ou eu para elas, somos amados por Deus e somos igualmente alcançados pela graça de Deus. A graça de Deus não vai tocar um de um modo e outro de outro, não por Deus. Cada um que se dispõe diferente diante de Deus, experimenta a graça de Deus de modo diferente, mas Deus se dispõe de modo igual para todos. E eu quero, ao longo dessa Semana Santa, evidenciar o aspecto comunitário da fé. Para combater esse individualismo crescente que está isolando cristãos. Cristãos achando que são mais santos vivendo sozinhos. Para tentar combater essa atitude individualista que foi acentuada por demais com a pandemia. Vamos em cada celebração desse tríduo pascal, dessa Semana Santa, evidenciar o seu aspecto comunitário. Para que possamos entender o valor e a importância de integrarmos uma multidão que entra em Jerusalém. Para entendermos que essa multidão é uma multidão de irmãos e de irmãs. Que Deus nos ajude a que possamos celebrar bem esses dias santos. E que possamos nos dispor diante de Deus como talvez jamais tenhamos nos dispostos diante de Deus. Que possamos experimentar as suas graças como talvez nunca tenhamos experimentado. E que sejam dias verdadeiramente santos para todos nós. Assim seja.
Amém.